Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês mais uma vez, hoje no segundo episódio do Pode Superar. Eu sou a Lauren Carneiro e convido você a ficar comigo que esse episódio de hoje é super especial. Eu já estou arrepiada só de falar. Hoje, exatamente dia 24 de julho, esse episódio está sendo gravado, não sei em que data exatamente você estará assistindo, mas é uma honra, essa data é uma data muito especial e para falar desse tema de superação, eu não poderia deixar de trazer duas mulheres sensacionais que são especiais na minha vida, na minha história e que com certeza significam muito da superação que eu carrego no meu coração, na minha jornada, no meu espelho de vida, enfim. Prepare seu coração, prepare seu lenço para chorar comigo. Hoje vai ter risada, vai ter emoções e você com certeza vai receber aí todo esse amor que nós estaremos emanando de uma história com muito carinho, com muita verdade e sinceridade. Receba minhas convidadas especiais de hoje, a minha filha Lara Carneiro e a minha mãe, Lada Teixeira, que hoje é aniversariante do dia e eu tenho a honra de deixar gravado e registrado isso aqui para sempre, essa data no meu coração e no meu podcast. Olá, meus amores! Olá! Como vocês estão? Como esse momento, assim, vergonha, timidez e uma série de coisas, emoção, a flor da pele. Vou deixar ela se apresentar. É minha mãe, em primeiro lugar, Lada. Como estás? Muita emoção, muito feliz nessa data tão especial para mim, que você sabe que eu amo essa data, assim, amo aniversário, amo comemorar meu aniversário. E por estar aqui com você e minha neta, nossa, é tudo de bom, é tudo que eu queria. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Que linda. Participar e compartilhar com você esse momento seu tão especial. Que lindo, é uma honra para mim, viu, mãe? Eu vou deixar registrada, eu estou em Alphaville, São Paulo, onde eu me mudei exatamente esse mês, há poucos dias, e a minha mãe veio para me visitar e me dá a honra de passar o aniversário dela, né, junto. Então, muito obrigada por ter me colocado essa condição de estar com você nessa data de hoje. Eu não poderia ir até você, mas você veio até mim. Gratidão no meu coração, porque eu sei o quanto essa data é especial para você e eu me sinto honrada de poder estar do seu lado hoje e fiz questão de trazer esse momento para que fique gravado e eternizado no nosso coração, até porque celebrar mais um ano de sua vida, para mim, é uma honra, além de ser uma honra, é um privilégio, porque você traz uma história de superação que eu não poderia deixar de registrar através desse nome. 3 gerações reunidas e aqui tem muita superação de vida. E não é por acaso que eu tenho tanto orgulho da minha filha, da minha mãe e também da minha filha, Lara Carneiro, que está aqui. Como está se sentindo nesse momento, minha filha? Eu estou muito feliz. Estou com vergonha, mas eu estou muito feliz. É uma honra estar aqui com a senhora e poder fazer parte da história do seu trabalho e desse podcast. Que linda, meu Deus! Veio de Minas Gerais também, viu, gente? Junto com a avó, chegou para passar o aniversário e vir me visitar. E eu estou, assim, imensamente feliz, porque estão aqui pela primeira vez visitando os bastidores do meu trabalho, conhecendo esse novo mundo, né, minha filha? Sim. A nossa vida deu uma mudada, um giro de 360 graus. Foi mesmo. Não é? Então, estamos todas vivenciando essa nova superação, que é mais uma fase de superação na nossa vida, né? Com certeza. É a superação. A gente não imaginava nunca que você ia hoje estar aqui nesse lugar, nessa cidade. Nessa data. Nessa data, a gente não imaginava isso. Então, assim, foi uma mudança, assim, violenta, né? Assim, que a gente está aqui lutando, você está lutando aqui em busca do seu espaço, né? Mas é uma honra para nós, para mim, tanto para mim como para minha neta, né? Estar vivenciando isso aqui com você. Que maravilha. Eu fico muito feliz de receber essas palavras. E antes da gente falar das superações ao longo da vida, vamos aproveitar que nós entramos nesse gancho aqui e falar dessa superação desse momento. Eu me mudei a trabalho, as coisas foram acontecendo. Eu costumo falar que a mudança ela não acontece da noite para o dia, né? É uma mudança que vai sendo construída. Assim como a gente constrói uma mudança interna, a gente leva uma vida e vai despertando como fosse uma
uma metamorfose, né, que a gente vai se transformando, a mudança também do espaço físico, ela vem tocando o seu coração, os seus olhos, seus sonhos. E me mudar para São Paulo, especialmente Alphaville, foi onde tocou meu coração e o sonho iniciou lá, há 1 ano e pouco atrás, né? Eu visualizava isso como se fosse um sonho tão distante. E eu não falava muito sobre isso. Eu guardava no meu coração e talvez a minha mãe e a minha filha não tinham nem noção o quanto isso era tão forte e tão real dentro de mim, né? Quando eu resolvi externar e comecei a trazer essa ideia, eu lembro que ali na virada do ano, ali final do ano, a gente renova, né, os sonhos e os planos e faz os planos do novo ano, e isso falava muito forte ao meu coração. Mas eu tinha para mim um sentimento assim, ninguém vai sonhar o meu sonho com os meus olhos, por mais que a minha mãe sonhe e deseje tudo de melhor na minha vida, a minha filha que está sempre me apoiando, com certeza, mas os meus sonhos são meus. O que tocava o coração, cada vez que eu vinha para cá e eram respostas, assim, sinais, eu colocava em oração e ficava cada vez mais sensível, criando uma intimidade maior com Deus, pedindo a Deus essa intimidade, buscando e alimentando o meu espírito, para cada vez que eu viesse, eu entender verdadeiramente qual é o melhor caminho. Isso é para mim? Isso é uma empolgação? Isso é um momento que a minha cabeça está muito empolgada? O que é isso que eu estou sentindo? Então, tudo que a gente não tem total discernimento e a gente precisa colocar em oração. Eu senti no meu coração. Então, vivendo um dos momentos na vida pessoal mais desafiadores, que foi do ano passado para cá, eu me apeguei mais ainda a Deus. No deserto que eu estava vivendo, eu vinha para cá e cada vez mais eu tinha respostas no meu coração. E em alguns momentos pontuais eu falava para minha mãe, falava para minha filha, mas eu não queria ficar perturbando a mente delas com isso, para não ficar gerando já um medo de perder, porque é isso, por mais que a gente apoie um filho, né, uma mãe, mas a gente pensa o quê? O amor é egoísta. Primeira sensação que a gente tem é, eu não quero te perder. Minha filha, você vai para longe, mas aí você vai ficar mais longe. Aí a minha filha, a mesma coisa. A minha filha fez 18 anos esse ano, nunca vivemos separadas, sempre juntinhas e juntinhas mesmo, né? Muito juntas. Muito. Eu sou suspeita, mas eu sou uma mãe super coruja, aquela de acompanhar, de estar junto, de levar, de buscar e de ficar deitada na cama antes de dormir, conversando até tarde, de dormir segurando a mãozinha em dias que eu estou triste ou que ela está triste. Então, é uma relação muito intensa, de uma história construída e que quando a gente pensa, eu preciso voar, nessa hora, opa, aí a gente... Por mais que ela torça, entra a dor dela, a intimidade dela, entra a dor da minha mãe, que está sempre ali. A minha mãe entra num carro e 1h30 ela estava na minha casa, né, mãe? No máximo 2 horas de estrada, ela chega na minha casa. E assim também eu, a mesma coisa. Estava lá na correria louca, fim de semana, Dia das Mães, estou chegando aí. Fui para lá, rapidinho peguei a estrada e cheguei lá. E a primeira coisa que a gente pensa em meio a qualquer notícia de mudança, a gente pensa na dor. Por mais que a gente torça, que a gente quer ver a pessoa evoluir, então o amor, ele é egoísta, né? É a primeira visão, é o que a gente ouve até de quando perde os entes queridos, por mais que você ama. A minha mãe perdeu o pai nos últimos anos, e por mais que ela saiba que ele estava sofrendo e precisava partir, mas o amor é egoísta. E assim mesmo é a partida de um estado físico, de uma mudança física, ou de qualquer outro tipo de mudança. Então, nós vivenciamos essa superação, agora estamos vivenciando e aprendendo a viver nesse novo formato de vida. Eu desejo que, para você que queira fazer uma mudança na sua vida, que às vezes parece tão desesperadora, coloque em oração, vai aos poucos. Eu tive vontade de tomar essa decisão ano passado, mas eu não tomei. Eu dei mais um tempo, eu fui construindo, eu fui recebendo as respostas, além do meu entendimento, não só respostas de fechar negócio, de tá pronta, porque, na verdade, nunca existe um momento perfeito, não existe cenário perfeito para a gente evoluir. Existe a sua decisão, a sua força, a sua garra que vai fazer acontecer. E existe uma coisa além disso tudo, que é você e Deus. São os planos da sua vida. Então, no meu coração, eu senti claramente, e não é à toa que eu estou hoje aqui, nesse podcast, nesse local, nessa estrutura, com essas pessoas maravilhosas que tem aqui por trás, nesses bastidores, se eu pudesse mostrar para vocês. Mas... muita gente envolvida nesse projeto e que tudo isso só, mais uma vez, traz respostas.
Então, respostas acontecem quando você alinha seu coração com o seu propósito, que vem de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, coloquei o pé na estrada e vim. A minha filha ficou porque é uma escolha de vida dela. E aí a gente entra nos pilares. Respeitar, apoiar. Eu preciso do apoio dela, mas ela também precisa do meu. Porque não adianta eu falar que eu quero que ela venha a qualquer custo. Não adianta eu não querer ouvir quando a minha mãe preocupou e ficou insegura. Ai, minha filha será? Ai, é longe. Eu preciso acolher a palavra dela de mãe, que me honra e me abençoa e torce por mim. Que bom, mas tudo tem seu tempo. A gente precisa ir acalmando os ânimos. Então, passar essa jornada, construir essa decisão, foi uma superação. Não só para mim, mas com certeza para elas. Estamos aprendendo a lidar com isso de forma muito especial e eu estou muito orgulhosa da minha filha, que escolhe seguir o caminho dela, uma jovem com 18 anos que vai entrar para a faculdade e está construindo um futuro brilhante. E eu estou a um voo de 1h15 dela apenas. Eu falo, olha, já tirei todo mês a data do mês que eu vou lá todo mês ficar com ela e ela, alguns momentos, virá ficar comigo. Enfim, é um voo de 1h15 e nós estaremos juntinhas novamente, assim também com a minha mãe. Então, a mineira que está construindo o seu sonho em São Paulo e que bom ter o apoio de vocês. Que bom. Estou muito feliz e grata. Com certeza, você vai ter todo o nosso apoio. Não vamos falhar nunca com você. Não é? Estamos aqui para o que deve. Que bom. Você tem todo o nosso apoio. Que bom. E recebê-las aqui é uma concretização disso tudo, porque a gente fala assim, a pessoa apoia, a pessoa tá vendo os stories todo dia. A minha mãe fala, eu tô vendo seus stories. Se eu ficar sem pôr stories, ela preocupa. Opa, cadê o bom dia? Cadê o... É tipo assim. Então, assim, as notícias vão chegando em tempo real. Mas quando elas saem ali do campo do Stories e vem aqui pisar onde eu falo e viver e conhecer as pessoas, os personagens, né? Que eu chego lá e conto as histórias. E hoje eu cheguei com elas aqui na estrutura da I13 e elas foram muito bem recebidas e estão encantadas com tudo que existe por trás dos bastidores, porque quando elas assistem, elas não têm noção disso. Então, é muito especial vivenciar aqui. No mundo real, né? No mundo real. Vocês não têm noção. Nossa, é muita emoção. Nós fomos muito bem recebidas aqui, gente. Eu até chorei aqui hoje. Ela ganhou, eu ganhei ela ganhou o parabéns surpresa quando ela chegou. Olha que coisa linda. Nossa, fizeram um parabéns para ela. Surpreendida aqui com um parabéns lindo, maravilhoso. Todo mundo aqui do estúdio fazendo uma festa para mim. Nossa, eu fiquei muito emocionada e muito grata, muito. Só gratidão. Você não merece nada menos do que isso. Obrigada. Nada menos do que isso, não é, Lara? Exatamente. Então, gente, vamos lá. Eu vou tomando frente aqui porque elas estão um pouco tímidas ainda. Nós vamos falar. Superação é um tema que combina muito. Aqui são 3 gerações. Eu falo que a nossa família é geração de mulheres fortes. As pessoas falam comigo assim, ai, você tem tanta energia, tanta alegria e tá sempre mesmo em meio aos desafios, você tá lá sorrindo, agitando no stories, comunicando com a galera, colocando todo mundo para cima. Isso é da minha natureza, digamos assim. Mas isso foi o que eu aprendi com ela. A minha inspiração de força, de superação, a minha alegria, o barulhão todo que eu sou, é exatamente ela. E quando as pessoas conhecem a minha mãe, falam, nossa, agora eu estou vendo da onde vem sua energia. Vocês pensam que eu tenho energia, mas é porque vocês não conhecem ela. Quando eu estou cansada, ela está arrumando as gavetas até de madrugada. Ela chega na minha casa, ela muda os móveis de lugar, ela sobe e pega a escada, ela faz... Gente, presta atenção, eu não tenho energia, quem tem energia é ela. É uma mulher que parece que não cansa nunca. E aí, nos últimos anos, nas minhas especializações comportamentais, eu mergulhei a fundo para entender padrões comportamentais. E quando eu vou entender sobre a minha história, envolve todos os personagens que fizeram parte dessa história, né? E aí eu fui entender sobre a minha mãe,
sobre o meu pai, sobre a minha filha, porque eu vou entendendo cada lugar, cada posicionamento que existe, cada função que eu tenho na minha jornada. E aí a gente começa a rever tudo. Aí a gente visita lá desde a infância e, na verdade, a gente acessa até desde da barriga da nossa mãe, porque ali a gente já estava sendo construído com todos os estímulos, né? E assim, temos que falar das dores, né? Porque as dores nos trouxeram até aqui, né, mãe? A vida não é... São as dores que faz a gente ter a bagagem para aguentar, para ser forte na vida, né? Que aquele ditado, a melhor escola que tem é a vida, né? Uhum. Existe esse ditado, e realmente são com os tombos, com as quedas, né, que a gente aprende muito, tentando acertar, e a gente vai aprendendo. Exatamente. Né? É precioso isso, como diz uma amiga minha muito querida, Luciana, é só a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Então, o desenrolar da vida é um presente que você vai desembrulhando. Tem dia que o presente é bom, tem dia que o presente é amargo. Tem dia com a surpresinha de chinês. Não, nada, um dia não é igual ao outro. Nunca. E tem presente que você nem quer receber, mas você tem que abrir. Tem que abrir nas camadas. Tem que sacudir a poeira, sacudir a poeira e vai. E vida que segue. E eu confesso que nos momentos mais desafiadores que eu passei na minha vida, eu lembrei muito da minha mãe, muito. Muito. Ela é, para mim, um símbolo de força e de superação. É uma mulher forte. Que bom que existe a coisa do fator hereditário. Que bom, sou tão grata, porque eu sei que se não tivesse essa força toda que habita em mim, eu não estaria aqui, eu não estaria superando tantas coisas, não teria criado uma mulher forte, que é a minha filha, que eu tenho tanto orgulho. Então, se eu sou a mãe que eu sou, vem dela, graças a ela, que passou para mim, me deu condição de ser criada, educada, me deu estímulos, até que ela não programou, mas eu recebi tudo que veio dela vendo, porque, veja, falar é uma coisa, fazer é outra. A força que eu vejo nessa mulher, ninguém precisa me falar nada. E é o que exatamente a minha filha vê. Eu posso falar para o mundo, para o digital, para os meus seguidores, para vocês, eu posso falar o que eu quiser. Vocês podem até acreditar ou não, mas dentro de casa o seu filho te vê com os olhos que ninguém te vê. O seu filho sabe na hora que você está triste, que você está acordando, que você está animado, quando você está no fundo do poço, como que você reage. Então, eu vejo a minha mãe com os olhos que o mundo não conhece. Eu sei coisas dela que talvez nem ela saiba. A minha filha sabe coisas de mim, ela tem as percepções de mundo dela, coisas que eu tentei passar para ela e que talvez ela não absorveu, ou ela absorveu de outro jeito, mas ela sabe mais de mim até do que eu mesma. Porque é uma pessoa que está o tempo todo com você. Não adianta você mentir ou você querer falar. Não tem. As suas atitudes falam mais do que palavras. E assim eu cresci, vendo essa mulher forte. E eu fui construída com essa base. Então, quando eu estava falando com vocês sobre as especializações, que foi um presente divino que me despertou nos últimos anos, em meio às dores, e o que me levou para essa mudança? Dores. É o que nós falamos, não tem outro caminho, são dores. Porque as dores são necessárias, gente, e eu concordo. Porque se a nossa vida fosse um mar de rosas, ninguém estava buscando evolução. Não. Tá tudo lindo. Fácil, tudo fácil. Como diz, time que está ganhando não mexe. Não é? O que te tira para fora, para buscar a mudança, e que te faz uma alavanca de transformação na marra, as dores. Não tem outra conversa. São as dores. Então, através das dores, eu comecei a ter interesse em buscar autoconhecimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu mexi com isso, lá uns 8 anos atrás, uns 9 anos, com o Wendel Carvalho, o Protagon, que foi quando eu ia montar meu negócio próprio. Eu trabalhava na minha área, né, profissional de educação física, e eu não queria mais ficar naquela coisa de dependendo de contratos e prefeitura, e que sempre eu estava ali na mão. Eu queria montar meu negócio próprio. Quando eu decidi montar meu negócio próprio e adquirir uma empresa, eu falei, ei, eu tenho que aprender coisas novas. Essa mulher que eu estou vendo aqui hoje, dependente emocional, que eu sofria por várias questões, e às vezes perdia noite de sono, chorando, e no outro dia eu estava péssima, na lama, e não conseguia fazer nada. Então eu olhei para mim e falei, isso não me representa. Estava já com, né, às vezes, problema no casamento, ou problema com amizades, decepções, problemas na família. Uma série de problemas a gente passa. A vida acontecendo. A vida acontecendo. E, então,
Quando as coisas me machucavam, eu me via uma mulher chorosa, abatida, que as pessoas me encontravam na padaria, olhavam para mim e falavam: o que aconteceu? E eu não quero ser essa, porque dentro de mim eu sinto que eu sou uma mulher forte, tem uma coisa desajustada. E eu passo a noite chorando porque alguém me decepcionou, eu não quero estar na mão do outro. Como é que eu vou resolver isso? Como que eu faço para melhorar isso? Isso começou a me incomodar. E aí eu falei, eu preciso fortalecer. Agora eu vou montar uma empresa, eu vou gerir uma equipe, eu vou preparar uma equipe forte. E se eu for fraca, eu não preparo ninguém forte. Aí eu comecei, fui fazer Protagon e não parei mais. Então, os últimos 8, 9 anos foi um atrás do outro, muitas especializações comportamentais. E lá na primeira, que foi o Protagon, eu fiz uma quebra, uma virada de chave em relação à avaliação de pai e mãe. Que é forte, tá, gente? Só de lembrar arrepio. Tá ligado a tudo. Tá ligado ao quê na sua vida? A tudo. O perdão que você não dá para os seus pais atrapalha tudo, desde o seu negócio prosperar, até uma convivência com o filho, até tudo, tudo. A falta de perdão, a forma como você julga os seus pais. Quando você falta o princípio básico, né, que está lá na Bíblia, honrar pai e mãe. Então, independente de quem foi seu pai e sua mãe, eles te deram a vida. E aí, pela primeira vez, eu tive essa virada de chave, lá no Wendel Carvalho. Ah, meu pai e minha mãe não faz nada por mim. Tem gente que fala, né? Ah, me abandonou, não faz nada. Peraí, ele te deu a vida. Ah, só isso, beleza. Vou pagar na sua vida aqui 1 milhão, você vende sua vida? Não, eu quero viver. Então, vamos lá, vou aumentar a oferta, 2 milhões. Vende? Não. Quanto custa a sua vida? Não custa, eu quero viver, eu não quero morrer, não. O que você tem de mais valioso, quem te deu? Seu pai e sua mãe. Ponto final. Mesmo se seu pai não tiver feito mais nada por você nessa vida, o que mais valioso você tem, que é inegociável, a sua vida. Você precisou do seu pai e sua mãe. Então, se você perde tempo julgando, você está sendo, no mínimo, ingrato. As outras coisas que podem acrescentar, uma convivência, uma boa educação e tal, tudo isso aí entra como digamos, um bônus. Porque mesmo se você não ganhar, não receber isso, você precisou desses personagens para vir ao mundo e ter o mais precioso bem, que é a sua vida. E você mesmo está falando que é inegociável. Então, peraí, por que você às vezes se coloca como um ingrato e fica julgando os seus pais? Entende que não é por acaso, que está acima do nosso querer? Deus escolheu onde você vai nascer, qual o lar você vai viver, quem vai te dar a vida, como vai ser. Já existiu uma história, né? Nós somos cristãos e a gente acredita nisso. A gente sabe que existe um Deus acima de nós e que nada acontece por acaso. Não, nada acontece por acaso. E uma coisa eu vou te falar, Lauren. Chega um pouquinho mais perto aqui. Isso. Aconteça o que acontecer, pai e mãe são pessoas que você tem que respeitar. O resto é consequência. O resto é bônus. O que vier é bônus. Se vier ou se não vier. E outra coisa, a sua vida. Enquanto você não aprender isso, sabe, que pai e mãe são pessoas importantíssimas na sua vida, são pessoas que vão fazer a sua vida somar, a sua vida crescer. Enquanto você não conscientizar disso, nada vai bem na sua vida. Nada. Não adianta, é uma roda que trava, não gira. Muita gente sofre pagando em várias questões da vida desarranjada, como diz na nossa região, agarrada, e bater na cabeça, dando murro em ponta de faca, e não vai tratar isso e fica sem entender por quê. Acha que não dá sorte, acha que as pessoas não prestam, acha que está todo mundo contra ele. Mas volta lá atrás. Como anda a sua relação com seu pai e sua mãe? Como anda seu julgamento com a história do seu pai e de sua mãe? E aí, quando você vai olhar, hoje, né, eu trabalho com os processos comportamentais, e a maioria das vezes a gente começa uma história e já sabe. Dá licença aqui. Mesmo porque, Ló, eu acho que nós não temos que julgar pai e mãe. Nós não temos esse direito, nossos filhos. Meu pai, minha mãe foram exemplo de pais na minha vida? Não. Eles falharam? Falharam, sim. Eles são seres humanos.
Eles falharam comigo também. Mas nem por isso eu não usamos tanto quanto eu usamos, que eu tenho que amá-los e respeitá-los. Eu usamos como eles são. Jamais eu vou virar as costas para eles. Meu pai faleceu tem 6 anos. Não é uma troca, né? Não. Não é uma troca. Não é uma troca. Sim. Se for, eu sou boa para você, só se você é bom para mim. Isso Não. é amor? Não, isso não existe. Amor incondicional, amor é você amar uma pessoa sem esperar nada de volta. Sim. Amar e respeitar, né? Isso. Detalhe. Isso. Muitas vezes nós não vamos concordar com as coisas. E quem falou que você tem que concordar? Se coloque na posição de filho. Você não é pai ou mãe dos seus pais. Se coloque exatamente na sua posição. Você não tem que concordar com tudo. Mesmo não concordando, você não vai deixar de amar, deixar de torcer, deixar de apoiar. Se precisar, você está ali. Se mostre como uma pessoa disponível, não é? Então, essa virada de chave, para mim, foi uma das primeiras viradas que mudou todo o meu jogo. E aí eu comecei a encantar pelo processo, porque a partir disso, como eu falei, isso é tão importante que muda todas as outras percepções. Eu sou filha de pais separados. A minha mãe e o meu pai se separaram quando eu tinha 4 anos, né? E naquele processo eu fiz um raciocínio rápido na minha mente. Ei, se eu hoje sou fruto do que eu vivi lá dentro da barriga... Peraí, deixa eu calcular aqui. Eu sou a última filha, eu sou a caçula. Então, se a minha mãe separou quando eu ainda era pequena, eu já estou calculando que quando eu estava na barriga, esse casamento já não ia bem. Falei, eita, que já tem umas coisas implantadas nesse DNA. Falei, eita, acho que já vim umas dores. Antes de eu pisar nesse mundinho aqui, eu já estava sofrendo ali. E aí lembrei de algumas histórias que ela já me contou. Então, eu já estava sendo construída com dores e feridas e traumas antes de eu chegar ao mundo. Olha isso, gente. Você tem poder sobre isso? Não. Você tem como mudar isso? Não. Tem como controlar isso? Não. O que você vai fazer com isso? Quando você cresce, a obrigação de buscar uma nova história, mudar o jogo do que você entendeu que não está legal, da sua visão de mundo, do que te incomoda, a obrigação é sua. Não é a obrigação dos seus pais. Presta atenção, uma coisa que mudou meu jogo. Minha mãe fez o melhor que ela podia. Meu pai fez o melhor que podia. E se eu ficar julgando e criticando, quem sou eu? Eu não sei a realidade que eles viveram, ofereceu o que podia. Não é o que você quer, não é o que eu quero. Eles têm os traumas das pessoas que criaram eles. Vamos lembrar? Como diz o Paulo Vieira, meu mestre, de onde eu formei minhas últimas especializações, todas na Febracis, o Paulo Vieira fala uma coisa muito certa. Os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Porque aí os meus avós criaram eles, talvez naquela época, vamos falar, ninguém sabe o que é inteligência emocional naquela época. Olha que privilégio, hoje eu posso sentar numa mesa e falar de inteligência emocional, de autoconhecimento. Você acha que meus avós sabem o que é isso? Né, mãe? Não. Nunca! Educação positiva, né, Lara? Hoje, Lara me conta muito sobre isso, eu acho o máximo, porque a geração dela hoje já vai criar os filhos de outra forma, a gente já vê isso na internet, e eu acho lindo quando ela me conta como que o mundo atualizou. É educação positiva, é autoconhecimento, é inteligência emocional. Meu Deus! Quando as pessoas falam que o mundo é ruim, que o mundo está perdido, eu falo, não. O mundo vai melhorar, eu acredito. Eu confio, porque nós estamos levantando novos personagens melhores para fazer uma geração melhor. Os netos da minha mãe, que chegaram agora por último, têm uma chance de fazer um mundo melhor, porque eles vão ter acesso a isso aqui que nós estamos falando, olha. O mundo, a não ser que eles não queiram, mas desde que eles queiram fazer como eu fiz, eu fui lá e busquei. A minha filha pode buscar. Graças a Deus, ela hoje já tem... Na idade dela, eu não tinha essa percepção de mundo que ela tem. Porque, veja, a minha dor serviu para eu lapidar a minha próxima geração. Ela já está à frente. Os filhos dela já serão criados de outra forma. Então, a gente tem que acreditar que o mundo vai melhorar. Que o mundo tem jeito, sim. Que o mundo não está perdido, né? Eu acredito e emano essa energia e essa positividade que existe em mim. Mas, voltando na história... Quando eu acessei e parei para entender, eu falei, agora eu vou entrar a fundo, vou investigar isso. Tem dores para ser curadas. Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu descobri que quem tem poucas lembranças da infância
é porque tem dores. Quanto menos lembrança você tem da sua infância, mais dores existem. Porque o nosso cérebro, a mente, não quer trazer memórias de dor. E aí eu falei, meu Deus. Bloqueia, né? Ela não faz questão disso, bloqueia. E eu falei, meu Deus, eu tenho poucas lembranças. Eita! E agora? Aí eu fiquei curiosa. E meus colegas da sala lembravam, não sei o que. E Lara, minha filha lembra coisas de 2 aninhos. Ela me relata. Tá, a gente estava na piscina à noite, no hotel, na praia. 2 anos e meio ela tinha. Falo, minha filha não tem cabimento. Não é verdade, filha? Não é verdade? E aí eu fico impressionada, porque não é a minha realidade. Eu sofri muito. Eu sofria questões que hoje, agora nos meus processos, eu comecei a descobrir nos últimos anos e me libertou. E aí, por isso a gente fala, o autoconhecimento te liberta. E me libertou. Mas ele me libertou, gente, de tal maneira que eu libertei a mim, eu libertei minha mãe, eu libertei meu pai. Porque mesmo com os erros do meu pai ou erros da minha mãe, que eu não tenho nada com isso, mais uma vez volto a falar, fizeram o melhor que podiam. Vejam, toda história tem 2 lados. Eu vou tomar a liberdade de trazer para vocês um episódio para vocês, quem já passou por isso, seja ajudado de alguma forma. Quando os meus pais separaram, que eu era, né, como eu falei, a caçula e muito nova, a minha mãe, nós tivemos que ficar com meu pai por um tempo. Meu pai ficou com a nossa responsabilidade e a minha mãe foi reconstruir a vida para então ter condição, né, mãe, de nos oferecer algo. Enfim, minha mãe casou com 16 anos. Muito jovem, não sabia, não tinha nem se formado, não tinha se preparado para o mundo, não sabia nada do mundo, e casou e foi mãe de 3 filhos. Então, quando... Com 22 anos, né? 22 anos ela já tinha 3 filhos. E eu não tinha nem nascido, minha filha. Nasceu com 23 anos, né, filha? Foi. Olha só, pensa, uma mulher de 22 anos, com 3 filhos já, com a responsabilidade imensa. E ali, dentro do divórcio, nós ficamos com o meu pai. E o que eu posso falar? Tudo tem 2 lados. Nas minhas lembranças de infância, eu lembro de que eu sentia muita falta da minha mãe. Lembro de diversos momentos das apresentações na escola, de momentos especiais. Das poucas lembranças que eu tenho da infância, como eu falei com vocês, eu tenho uma lembrança forte da minha festa de 7 anos, que meu pai fez uma festa linda para mim, que eu sonhava com a festa de Branca de Neve. E eu tenho as fotos e a lembrança nítida da minha infância é aquela festa. Ele preparou tudo do jeito que eu sonhei. Eu vou abrir um parênteses para falar, inclusive, eu sempre fui a preferidinha do meu pai, né, mãe? Ele sonhava com essa filha mulher, já tinha 2 homens e quando veio o 3º filho, era mulher. Naquela época nem fez ultrassom? Não, não fiz. Naquela época não tinha ultrassom. Se tinha, era só na capital, né? Lá, a gente no interior para nós, não tinha, não. E aí meu pai descobriu naquela hora. Minha mãe falou que ele ficou 3 dias na farra, comemorando. Isso mesmo. Que veio a tão sonhada menina, filha. E dos olhos verdes que ele sonhava. Dos olhos do jeito que ele sonhava, enfim. Pensa como que eu fui mimada. Eu sempre fui a preferidinha dele. E eu me lembro assim... Meu pai trabalhava muito, ficava muitos dias fora, né, fazendo negócio. Ele trabalhava com a parte de corretor de imóveis, então tinha muitos dias que ele saía para visitar fazendas e ficava fora olhando negócio. E a gente ficava sem saber quando ele voltava. E ali a gente tinha uma pessoa em casa que cuidava da gente. E eu lembro que eu tenho lembrança fixa do portão arrastando. Toda vez que o portão arrastava e que o carro começava a entrar, que eu via que era ele, o primeiro nome que ele gritava, o meu. Lá do portão ele gritava meu nome. Ele entrava sempre em casa. O ritual dele entrar em casa era gritando meu nome. Ô, Loló, ô, neguinha. Ele me chamava assim. Então, eu tenho lembranças lindas do meu pai. Vocês vão entender por que é importante vocês tomarem essa visualização. Tudo, muito cuidadoso sempre. De madrugada eu acordar com ele me cobrindo, me embrulhando. Ele sempre caminhava pela casa de madrugada. Toda vida ele tinha costume de acordar durante a noite e caminhar. Me embrulhava à noite, enfim, todo cuidadoso. Mas, mesmo com tanto amor que existia desse pai para essa filha, existia um mal que era cometido diariamente, que aos olhos dele, com a história de vida dele, com as histórias de dor que ele tem, experiência de vida, ele nem percebia que ele estava fazendo mal. O que acontecia? O pai falava mal da mãe para os filhos.
sempre, porque ele não aceitava o fato dela ter tomado coragem de ir embora, encerrar o casamento. Então, para ele ficou uma história mal resolvida. Então, como ele se defendia sempre com ira, raiva e falando mal dela. E ela, em contrapartida, falava mal dele para responder. Então, os filhos ficavam no meio do fogo cruzado, recebendo sempre essa palavra. O pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, e a gente como fosse um fogo cruzado, numa guerra. As minhas lembranças da infância são essas, muito fortes. Mas aí, qual foi a memória de dor mais importante que eu acessei? O meu pai tentava falar sempre para a gente que a minha mãe foi embora, que ela estava lá vivendo a vida dela e não estava nem aí para a gente. A gente tinha pouco acesso à minha mãe. E quando eu ia para lá, eu lembro que eu sentia muita falta dela e tinha que voltar para casa, enfim, não tinha muita escolha, só tinha que ir, tinha que obedecer. E nesse processo, um dia, eu entrei em uma ferramenta que a gente volta lá na infância, uma ferramenta maravilhosa, e eu acessei uma memória. Nas festinhas da escola, sempre eu via meus coleguinhas com a mãe, com o pai. Meu pai estava lá a maioria das vezes, mas alguns momentos ele estava trabalhando e nem podia assistir, enfim. E a minha mãe não estava. Então, aquilo para mim era uma dor, porque a escola era uma escolinha lá da cidade, uma escola particular, que a gente estudava. Então, como ele pagava a escola, ele já negociava, como ele que pagava, ele que dava as ordens. Essa escola aqui, eu que pago, ela não vem aqui. Aqui, quem manda é só eu, ok? Então, a escola está recebendo, né? Enfim, é um acordo, é um contrato, e a escola só pode obedecer, não é assim? Uhum. E assim foi, só que criança não sabe disso, gente. Não sabe desses acordos dos bastidores. A criança não sabe, a criança só está vendo que a mãe não está lá. E toda vez era uma dor. E eu acessei uma lembrança. Teve um dia que eu estava, até a roupinha que eu estava usando, a sainha vermelha, uma blusinha branca e um gorrinho vermelhinho, numa apresentação da escola. E eu me lembrei exatamente, eu voltei nessa cena. Quando eu saí, e eu olho as fotos daquele dia, é uma criança triste. Por mais que sorria, mas poucas vezes, as fotos nem estavam sorrindo. Eu olho as fotos e vejo na minha expressão uma criança triste. E quando eu saí na porta, acabou a apresentação, que eu saí na porta, eu olhei para o outro lado da rua, a minha mãe estava lá, do lado de fora, para me ver pelo menos passar. Ela queria me ver pelo menos passando. Vocês têm noção disso? Então, quando eu vi isso, quando eu acessei essa memória, eu falei, meu Deus, eu perdi a infância, eu perdi uma vida achando que a minha mãe não queria me ver, que a minha mãe não importava com a gente. E olha quanto foi injusto com essa mãe. E olha quanto os filhos foram lesados, prejudicados com esse crime. É um crime. É um crime quando uma família faz isso com os filhos. Mas vamos voltar. Lembra do pai maravilhoso e amoroso comigo que ele era? Você acha que ele queria fazer isso comigo? Claro que ele não queria. Claro que ele não queria. Ele queria fazer com quem? Com ela. O problema dele era com ela. E o problema dela era com ele. Só que quem pagava a conta? Os filhos. Mas a minha mãe é uma mulher tão forte que eu não cresci ouvindo ela falar disso. Essa história ela nunca contou. Ela poderia ficar contando essa história e jogando na cara, até para se colocar como a vítima. Eu tive que descobrir essa história e ter essa visão lá, no meu processo de autoconhecimento. Porque ela nunca falou. Para ela tornou tão normal. Ela vivia isso. Então, pensa, quando eu penso na minha filha, que é o bem mais precioso que eu tenho, se eu penso que eu vivesse isso, se eu fosse proibida de ver minha filha, de só ser de vez em quando, de não poder assistir uma apresentação da escola, meu Deus, eu penso, eu não aguentaria. Ela está emocionada. Nada, Lença. Ai, meu Deus. Hoje as emoções estão afloradas. É aniversário dela, não chora, mas nós não vamos encerrar nessa dor. Nós vamos falar da superação, porque, afinal de contas, pode superar, não é? Mas é importante a gente trazer, né, mãe, essa dor. Porque quantas mulheres passam por isso? Quantas? Eu já chorei demais com essa história que eu estou contando para vocês. E eu chorei principalmente, gente, quando eu me coloquei no lugar dessa mãe. Quando eu me coloquei no lugar dela, eu falei, meu Deus, a minha mãe sofreu muito. E você quer saber o pior? Julguei ela uma vida toda. Porque eu acreditei muito na história que meu pai colocou. Julguei. Cresci cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de sensações e emoções que eu nem queria que habitassem em mim.
Como eu libertei disso? Como? Porque eu busquei meu autoconhecimento, porque eu busquei me tratar, porque eu busquei entrar nos processos. Eu busquei ir lá na lama, lá no chão e me reconstruir. E aí eu entendi a posição do meu pai, de dor, porque não aceitou perder essa mulher, porque mesmo ele dando todos os motivos para o casamento acabar, ele queria que ela continuasse lá. E ela não quis aceitar aquela vida, ela quis reconstruir a vida dela com o direito dela. Ele pegou a dor dele e usou contra ela, mas os filhos foram atingidos. E ela tentava como fala? Defender, e ficava um fogo cruzado, e os filhos foram atingidos o tempo todo. Qual a chance desses filhos não crescer cheio de traumas? Zero. Traumas e revoltada com a Revoltado mãe, né? com a mãe, com o pai. Porque Mãe, e não só com a mãe, com o pai também. Com o pai também, porque quando eu falo que eu alimentei dores e questionamentos sobre você, eu levantei também sobre o meu pai. E na hora que eu fiz essa descoberta, por exemplo, se eu não tivesse me curado, a primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Ir em cima do meu pai, contra ele. E, nossa, com certeza, mas espera aí, eu vou olhar para o meu pai, entender. Fez o que pôde, é a realidade dele, é limitado. Ele não teve acesso a ser um homem de outra forma. Ele não sabe ser outro. Ele não queria me fazer mal. Ela também não soube ser outra. Ela vai falar que, eu no seu lugar faria de outra forma, buscava solução. Não vamos achar formas de julgar. Você não viveu lá, você não estava lá, não foi na sua pele. Você não sabe qual a condição de vida dela, emocional, física, financeira. Qual era a situação dessa mãe? Qual era a situação dessa pessoa com 22 anos, que nunca saiu nunca pôs a cara na rua, não sabe nem o que é o mundo, casou com 16 anos, enfim. Vamos lá, meu pai. Qual é a realidade dele? A criação que ele teve? Para ele é normal se revoltar e querer trazer só a palavra dele, um ambiente completamente machista, que eu fui criada, meu pai machista, meus irmãos machistas, uma casa só de homens. Pensa, quantas coisas eu quebrei, gente, para chegar aqui e falar, pode superar. Hoje eu levanto bandeira de defender mulheres, de erguer e de fortalecer mulheres, de forma física, porque eu vou te falar. É tudo sobre nós. Enquanto eu não encarei essa verdade para perdoar minha mãe, para perdoar meu pai, para começar a escrever minha história do zero, como eu vou ser boa mãe, por exemplo, se eu sigo carregando ódio e rancor no coração, se eu estou falando para minha filha uma coisa e ela está enxergando outra, não dá. Não casa. Então a nossa vida fica presa. Não é verdade, mãe? Com certeza. E a força que existe nessa mulher, quantas dores ela superou, mais uma vez eu volto a falar, não vejo lamentando, não vejo reclamando, não fala mais sobre isso. Você não... Como? Como? Uma pessoa trabalhada na superação. Como foi superar isso para você? Ai, filha, não foi fácil, não. Isso com certeza. Agora, uma das primeiras superações na minha vida foi isso, essa separação com o seu pai, né? E porque eu me casei muito nova, 16 anos. Meu primeiro filho, faltava 1 mês e 5 dias, 35 dias para... Aliás, 40 dias para eu completar 17 anos. Nossa. Né? Então, eu era uma criança, eu não sabia de nada. Naquela época... minha mãe e meu pai não chegavam, sentavam e conversavam comigo para esclarecer as coisas, para falar o que é a vida, ensinar o que a gente tinha que aprender. Não, a gente não tinha isso, não tinha um diálogo com os pais. E eu tive que aprender tudo na marra. E quando eu casei, eu era assim, uma menina crescida, não sabia de nada. Eu não tinha maldade nenhuma da vida, nada, 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 vivência nenhuma, porque eu fui criada naquele regime de presa, não poder sair para nada, não conhecer nada. Para você ter uma ideia, eu nasci, fui criada em Várzea da Palma, a 42 quilômetros de Pirapora. Aí eu mudei para Pirapora, eu tinha 15 anos. Eu estava completando, faltava 1 mês para eu completar 15 anos. Então, assim, logo, 1 ano e pouco depois, eu casando. Então, assim, eu não sabia de nada. Nada da vida. Não tinha viveu bagagem. nada. Eu não tinha bagagem nenhuma, não vivi nada. Aí, casei, com a separação, aí é que, depois da separação, é que eu comecei a aprender. Por quê?
Porque durante a vida de casado, eu fiquei casada há 10 anos, foram 10 anos como mãe, esposa e dona de casa. Só. Eu não vivi nada do mundo lá fora. Eu não aprendi nada do mundo lá fora. Eu simplesmente fui uma mãe, dona de casa e esposa. E muito dedicada. Mas, com a separação, eu me vi de frente para um mundo que eu não conhecia. Eu não conhecia nada. E eu não estava preparada para aquele mundo, para aquela vida. Um abismo desconhecido. Isso. E detalhe, eu não tive ninguém para me orientar. Eu não tive ninguém para me ajudar. Eu enfrentei tudo sozinha. Eu e Deus. Então, assim, foram muitas etapas. Está entendendo por que eu não tenho medo de enfrentar nada? E foram muito. Eu falo com você. Quantas vezes eu te falei, Ló, você me lembra eu. Por quê? Por isso. Porque foram muitas quedas, foram muitas superações durante essa separação até hoje. Depois, muitas. A partir dessa separação, até hoje, foram muitas. Eu levei muito tombo, sacudi a poeira, levantei a cabeça e continuei. Teve uma época que eu vivi muito tempo perdida, sem saber o que fazer, tentando uma coisa, tentando outra, profissionalmente falando, entendeu? Cheguei para Belo Horizonte, montei salão, que eu fui cabeleireira, tive salão durante 25 anos, e nesse tempo, eu lá em Belo Horizonte, acreditando que eu ia me dar bem, que eu ia vencer, que eu ia conseguir vencer ali. Um belo dia, eu chego no salão para abrir o salão. A hora que eu levanto as portas, não tem quase nada no meu salão. O que sobrou? Os ladrões jogaram tudo no chão. Roubaram tudo. Eu lembro. E eu, numa luta, eu lembro que, na época, eu chorei. Eu liguei para uma pessoa da minha família, contei. Ele só falou assim, isso acontece, principalmente na capital, e não tive apoio de ninguém. Eu falei, eu desliguei o telefone e tal, falei, agora é só eu de novo, recomeçando tudo novamente. Eu e Deus. Eu e Deus. E você estava do meu lado. Eu estava lá. Porque você estava lá comigo. Eu lembro. Você lembra? Aí, o que eu fiz? Fechei as portas do salão e fui lá na casa do cabeleireiro em Belo Horizonte, na época. E a gente, como profissional, a gente tinha um limite de compra, né? Que não podia ultrapassar muito, porque a empresa não queria correr o risco, não podia correr o risco de aquela profissional não pagar, né? Aí eu cheguei lá e contei minha história para ela. Ela falou, não, Lada, você pode fazer comprar o que você precisar aqui, para você recomeçar. Aí eu comprei tudo que eu precisava, que o ladrão tinha levado. Aí recomecei mais uma vez. Você entende que, às vezes, a pessoa que vai te apoiar é uma pessoa que nunca nem te conheceu. Os anjos que Deus envia. Isso. E você, às vezes, achando que uma pessoa da família ia te apoiar, e a pessoa só falou, isso acontece. Aí vem um personagem que você nunca viu e acredita e te ajuda e aposta em você. Uma pessoa que não tem nada a ver com Nada a você, ver. parentesco, nada, nada, nada. Simplesmente uma profissional que está ali do outro lado do balcão. Ela te conhece profissionalmente falando, né? Nem amizade comigo não tinha, mas ela me conhecia como profissional só. E ela me deu todo apoio. E eu levantei a cabeça e enfrentei tudo novamente. Enfrentou. Entendeu? Mais essa superação. Mais um. Aí nessa hora, né, se a pessoa não tiver esse espírito, essa garra, vai ficar ali sofrendo, se vitimizando e falando, nossa, Isso. tudo dá errado para mim, eu sou uma coitada, eu vou juntar minhas coisas tudo embora, acabou tudo para mim. E as pessoas desistem dos sonhos, né, mãe? Assim. Porque é mais fácil desistir. Mas é muito mais fácil. É mais fácil, isso. Isso. Com isso, eu não desisti. Eu sempre falo com Deus, eu falo, Deus, você nunca me abandonou. Não vai ser agora que você vai me abandonar. Exatamente. E eu sempre acredito nisso.
Eu sempre acreditei minha vida inteira nisso. Eu acho que essa força minha, esse acreditar, sabe, essa luta de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, ele vem dele, sabe, de Deus. Porque eu acredito que ele nunca me abandonou. Amém. Quantas e quantas vezes eu fui na porta da casa do seu pai, é já essa história que você contando aí, que vocês estavam com o seu pai, e um belo dia, o meu filho chega para mim, o meu filho mais velho chega para mim chorando e fala: mãe, o meu pai falou que é para você vir aqui só o dia que o juiz determinou. Então, assim, eu saí em prantos. Eu sofri, mas eu lutei para reaver vocês, ter condições De virar o jogo. De virar o jogo, entendeu? Para receber vocês novamente na minha casa. E é lutar, buscar virar o jogo no meio da dor. Tá sangrando e tá lutando. Tá sangrando e tá tentando raciocinar, tentando achar solução. A vida não para. A vida não para. Às vezes eu já me vi assim no fundo do poço. Mas eu não desisti. Porque eu sabia que lá naquele fundo do poço eu ia ter uma luz, que Deus ia me dar essa luz. Amém. E sempre era assim. Aí no outro dia, às vezes eu passava a noite em claro pensando. Eu tinha um momento ali de relaxar um pouquinho, de conseguir dormir um pouquinho. No outro dia eu via a luz que Deus me mostrava. E assim foi minha vida inteira. Porque você não desistiu. Eu nunca desisti. Exatamente. Sempre lutei, sempre acreditei que o amanhã será melhor do que o hoje. É isso. E eu acredito também que... eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito que o ser humano ele é um ser capaz de evoluir, né, de crescer. Eu acredito muito nisso. Não acha que o mundo acabou e que as pessoas são ruins, né? Não. Eu também não tenho essa visão negativa do mundo. Eu acredito sim ainda também. Acho que não pode pagar pelos outros, não é? Não. Sempre tem... Às vezes você está esperando uma pessoa bem próxima de você te enxergar, mas aquela pessoa não te enxerga. Ela aí uma pessoa que totalmente diferente de você, longe de você, te enxerga. Exatamente. E é outro trabalho que a gente faz e que me ajudou muito, o trabalho de entender que cada um está na sua jornada, no seu tempo diferente do seu. Quando você sofre cobrando do outro, por exemplo, quando ela procurou ajuda com uma pessoa da família e ele simplesmente ignorou, não é a jornada dele nesse momento, não está no time dele, digamos assim. Ele não tem a visão que ele deveria ter, que ela esperava que ele fosse agir, é só uma percepção dela. Então, na nossa jornada da vida, cada um está em um tempo. O tempo dela é diferente do meu e do outro. Então, às vezes, a gente sofre porque a gente fica criando expectativas como o outro deveria fazer, porque nós faríamos daquele jeito. Mas o outro é o outro. E se você fica alimentando expectativas sobre como o outro vai fazer o que você espera, você vai morrer frustrado, não é? Você vai morrer frustrado. O que você tem que pensar? Eu vou achar a solução. Se não foi com essa pessoa, com outra. Afinal, a história é sua. Então, quando chega a autorresponsabilidade na vida da gente, foi um pilar para mim transformador. A autorresponsabilidade chega na sua vida, você para de se vitimizar. A história é sua. O prejuízo, a decepção, o roubo, a dor, o divórcio, o que for, a história é sua. Vamos voltar lá atrás. Eu sou uma vítima, coitada, porque eu não mereço esse marido. Quem escolheu esse marido? Você. Quem escolheu essa esposa? Ele. Nem tudo é perca. Olha os filhos maravilhosos que ela tem. Olha a nossa história. Olha nós aqui reconstruindo. Olha que privilégio eu ter essa mãe, graças a Deus. E meu pai, que eu amo e sou grato. Enfim, não existe cobrança. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Ainda quando as pessoas viraram as costas para você, alguém te deve alguma coisa, mãe? Não. Você achou solução ou não? Claro. Achou? Só achei. Porque é sobre ela. É lógico. É sobre ela. Eu é que tenho que... A própria pessoa, né, a dona da história, que sou eu tenho que ir. Eu não posso desistir. E aí a gente volta lá no que nós falamos no início. Seus sonhos são seus. Quem vai pagar o preço do sonho para chegar até aqui, para chegar onde você quer? Você.
Mas eu acredito muito nisso do que ela falou, na positividade e a fé. Porque é fé. Uma pessoa que dorme no choro e acredita que vai sorrir lá na frente, é fé, né? Ela é toda trabalhada na fé, na positividade. Ela já está mandando estímulos positivos e entendendo. Hoje eu estou chorando, hoje não deu certo, mas vai dar certo. Então, se essa pessoa negou ajuda para ela, outra vai abrir. Outra vai estender a mão. Sabe por quê? Porque ela já cocriou essa realidade. Nós falamos disso agora há pouco, né? A cocriação. Então, a pessoa que acredita, já mandou estímulos para o coração, para o cérebro, para a mente. Vai acontecer. Alinha sua expectativa com a presença de Deus, fortalece o seu desejo, o seu sonho, pega todas as suas esperanças, transforma em força. É um símbolo de força para mim, não tem nada mais que define minha mãe. Nos últimos tempos, a gente não tem tanto tempo disponível mais para ficar falando, estou olhando para o tempo aqui. Queria ficar aqui 10 horas falando com vocês, mas nos últimos tempos minha mãe viveu um desafio com um problema de visão ano passado, perdeu outra superação, perdeu a visão de um olho, que foi assim, uma coisa inesperada, porque ela estava tratando um problema com o melhor especialista, foi fazer a cirurgia num ambiente tudo, como diz, resguardou em todos os detalhes, né, mãe? Buscamos e acompanhamos ela da melhor forma, os filhos se uniram para dar todo o suporte. E ela, graças a Deus, teve o melhor cenário, foi operada e tudo, estava já se restabelecendo. Já tinha passado da fase da recuperação. De repente, ela sentiu uma dor aguda e recebeu a notícia que tinha alguma coisa errada com o olho. Voltou no médico para olhar, descobriu que uma bactéria entrou no olho e a pouca visão que ela estava salvando, ela perdeu definitivamente. E aí eu pensei, meu Deus, minha mãe é uma mulher vaidosa, extremamente vaidosa, linda. Como vai ser isso? Uma mulher dinâmica. Como eu falei, arruma as gavetas até de madrugada, procurando serviço, não para. Como vai ser essa limitação? Porque ela é muito acelerada. Como vai ser no meu coração? Pensei, meu Deus. Eu vou falar, eu vi ela chorar e reclamar um dia, para não falar que não foi nunca, um dia que ela... Eu ainda à distância, porque tinha alguns dias que eu conseguia acompanhar pessoalmente, fui com ela lá, mas nesse dia eu estava à distância, meu coração sofreu muito nesse dia, foi o dia que eu vi ela falar e pôr para fora, e eu deixei ela falar, e depois no outro dia ela estava como? Forte novamente. A gente quer ela sempre forte? Não, porque a gente sabe que a força tem um preço. A gente precisa que a pessoa põe para fora, entregue também suas armas e se permita ser fraca. Ano passado eu acessei minha dor e me permiti minha fraqueza. Minha filha me viu dentro de casa sofrer como ela nunca viu. Mas eu preciso que ela entenda que isso faz parte da vida. O sofrer está tudo bem, o chorar está tudo bem. A vida não é só alegrias. Eu vi minha mãe sorrir, eu vi minha mãe levantar, eu vi minha mãe ser aplaudida, eu vi ela ser reconhecida, homenageada. Ela tem uma série de passagens, se tornou colunista social na cidade de renome, ela fazia festas e era reconhecida em vários títulos que ela adquiriu, não é? Foi. Tem muita coisa para lembrar aqui. Só que eu vi dias dela na lama, eu vi dias dela chorar, mas no outro dia ela estava arrumada, de cima do salto e de batom. É ou não é, Lara? Passava o batom, levanta a cabeça, respira fundo e sacode a poeira. E assim eu aprendi a ser forte. Não desisti nunca, jamais. Não desisti nunca. Eu sou uma mulher forte, graças a essa mulher forte. Eu tenho certeza que essa história que há 18 anos está sendo construída não é diferente da nossa, porque eu já vejo e tenho muito orgulho da nossa menina, né, minha filha? Como é para você estar nesse cenário de mulheres fortes? Como se sente? É uma honra. É maravilhoso estar aqui e ver vocês falando sobre. Assim, é até difícil para mim falar, vocês já viram tanta coisa, não vi nada. Então, história de superação perto das suas é muito pouco, eu ainda vou viver muito. Mas que bom que eu vou viver tendo exemplo. A gente espera que você não passe por coisas que nós passamos. Pelo amor que de você não sofra o que sofremos. Não precisa ser porque, tanto. A intenção é essa. Sabe? Aquele meme, com emoção ou sem emoção? Eu fiz tudo para criar minha filha de jeito que ela não sofresse o que eu sofri. Mas né? E sua mãe é a mesma coisa. Os sofrimentos são diferentes, mas eles fazem parte da vida. O que as dores dela que ela aprendeu, ela passou para mim. As minhas dores já são diferentes, porque a visão que ela consegue me passar já ajuda para eu entender, direcionar. E aí
Como vai girando, quando chega de mim para você, é a mesma coisa. A minha visão de mundo já traz para você já não errar nas mesmas coisas que eu errei. E isso é o bonito disso, das gerações que vão passando. E de forma mais leve. Você hoje faz uma história muito mais linda, com certeza, porque você tem essa leveza e essa percepção do mundo, que é isso, a quebra, a transformação, é perdoar, é não esperar a perfeição, é entender que nós vamos errar, que ninguém tem que cobrar nada do outro, que está todo mundo vivendo um processo, que nós estamos todos aprendendo o tempo todo. Não é porque ela está no papel de mãe ou de avó que ela tem que ser a perfeita e colocada no pedestal. Não, ela vai errar e ela vai continuar sendo amada. Como diz Padre Fábio, o que vai ser quando você não puder fazer mais nada? Sol, põe lada no sol, tira lada do sol. Põe lada no sol, tira lada do sol. Será que eu vou ter alguém que me ama? Isso, assim, entende? Neste momento? Então, porque o fazer, a mulher... não vou ter utilidade nenhuma. A pessoa que faz muito o tempo todo, ela tem essa preocupação, é pesado. E o dia que eu não puder fazer mais? Porque você quer fazer e ser amada e validada pelo que você faz. Porque no seu meio de cobrança excessiva, você foi aceita e amada pelo que você faz. Então, você aprendeu a entregar muito, porque é bom ser amada. Ninguém quer viver sendo rejeitado. Mas, ainda assim, a gente precisa voltar a nossa realidade para o nosso coração e entender, o dia que eu não puder fazer nada, eu também... Vou ser amada? Vou ser. Pois essa é a certeza que você tem que ter. Você é valiosa, a sua vida tem valor, a sua existência. Enquanto nós estamos vivos, é porque Deus sabe que nós temos coisas ainda para realizar nessa terra. Mesmo que você não esteja dando conta de subir na escada como você sobe hoje, de arrumar as gavetas de madrugada igual você faz, chegar na minha casa e ficar arrastando os móveis e mudar tudo. Não, vai mudar isso, mas não vai mudar o amor que eu sinto por você. Eu vou estar sempre com você para colocar você no sol, tirar você do sol. Amém, Senhor. Entende? Vem comigo para cá, muda para São Paulo, para onde eu for, onde você quiser ir comigo, a minha casa sempre sua casa, a minha vida sua vida, porque eu te honro até o último momento do meu suspiro. Enquanto você viver, eu vou te honrar e vou estar com você. Não é sobre o que você faz, é pelo que você representa para mim, porque não foi você que escolheu, foi Deus que te colocou como minha mãe. E eu vou te honrar. E Deus vai te agradecer, Deus vai te abençoar o resto da sua vida inteira por isso. Amém. Amém. Foi Ele que nos fez família e por isso que nós estamos aqui. Não é? Isso mesmo. Mais alguma coisa vocês querem falar? É tantas emoções. Olha, gente, não fica pensando que com tudo isso a gente só teve problema na vida, não. Nós fomos felizes. Muitas realizações. Tivemos muitas alegrias, né? E eu desse jeito, assim, meu jeito espalafatoso, né? Muito falando alto, brincando demais. Isso tudo, ó, ela puxou a mãe. É verdade. Mesmo. Esse alegrião e barulheira minha é toda dela. Por isso que eu tô todo dia, acorda, gente, vamos embora, gente. É ela, entende? É a alegria pura que vem dela. E que bom eu poder ter recebido isso dela. Sou muito grata. Mas não só isso. Como ela falou, a gente traz as dores porque a gente sabe que na hora da dor muita gente perde a esperança. E nós queremos deixar para você que você pode superar. Então, falando de superação, nós hoje demos ênfase às dores, mas a nossa vida, graças a Deus, tivemos muitas histórias lindas de sucesso e de superação, né? Eu tenho orgulho de falar o ser humano que eu me tornei, a profissional que eu me tornei, graças a Deus, com o apoio dos meus pais, porque independente de casamento que não deu certo, eles conseguiram também me dar esse suporte para que eu pudesse, né, me transformar e seguir a minha vida. Hoje eu caminho com as minhas próprias pernas, graças a Deus, mas eu não esqueço lá atrás. Então, existe um cenário de muitas coisas. Eu espero que você receba com muito carinho e que, de fato, essa história possa te ajudar. E onde você estiver, independente de qual momento da sua jornada, não deixe de acreditar em você, porque você também pode superar. Querem falar alguma coisa para finalizar? Olha, uma vez eu falei isso para ela, para a Lauren, e vou falar aqui novamente que, assim, por eu ter casado tão nova, né? E, assim, não tinha bagagem nenhuma, não tinha... eu não tinha estrutura que ela teve como quando ela teve Lara, né? A vida foi totalmente diferente. Mas eu já cheguei para ela e falei com ela, falei, Ló, filha, eu queria ter sido uma mãe para você como você é para a Lara.
porque você é uma excelente mãe. E eu queria ter tido a sabedoria que você tem com sua filha. Porque eu sei que eu errei como mãe. A gente erra, nós todos, humanos. Como ser humano. Ser humano nós somos. E acho que se faltou, foi por eu não querer. E sim, pela minha condição realmente que eu tive. Sim. Sua imaturidade. Minha imaturidade, assim, minha a situação. Tudo. Então, hoje, eu tenho maior orgulho de você, minha filha. Eu sinto muito orgulho de você. Que lindo. A pessoa que você é, o ser humano que você se tornou tão linda. Obrigada. Tão humana, porque você é humana. Você é uma pessoa de coração bom, sabe? E eu me orgulho muito de você como gente, como ser humano, como filha, como mãe. Eu só tenho a agradecer. Eu sou resultado da sua luta, tá vendo que deu certo? Eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por você existir. Amém. Tá? Obrigada. É você em mim. Te amo. Amo também. Obrigada por vocês estarem aqui. E, de fato, é uma nova versão que eu decidi superar. E todas as dores que eu tive lá na infância, que eu falei com vocês, que era fogo cruzado, o problema do pai e da mãe que representava em mim, eu decidi fazer uma nova história. Infelizmente, eu passei por um divórcio, que era uma coisa que eu tinha prometido para mim mesma, que eu não passaria, que eu teria filhos para não viver o divórcio. Eu prometi isso a mim mesma. E um momento de muita dor foi quando eu tive que encarar, voltar atrás da minha palavra. Eu tive que corromper a minha própria palavra. Doeu muito. Mas eu falei, eu vou assumir isso aqui, que eu preciso encarar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer tudo diferente. A minha filha nunca viveu esse cenário de estar no meio do fogo cruzado, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. Eu blindei as emoções da minha filha. Eu trouxe para ela uma história de amor. O seu pai não foi bom marido. Eu talvez não soube ser boa esposa, porque a gente não se entendia. Mas o seu pai é maravilhoso como pai. Eu vou te dar uma educação maravilhosa, eu quero ser uma mãe, eu quero aprender a ser a mãe que você merece. E esse foi o meu foco, sempre. Eu blindei a minha filha de todas as formas para não viver o que eu vivi. Então, se o seu mundo, suas programações todas derem errado, se a sua história te machucou, a história dos seus pais, a história do seu passado, faça uma nova história. Constrói uma nova história. Não tem nada que te impede, só depende de você. Se você não sabe como, vai no chão, vai na lama, vai se autoconhecer, vai buscar processos, ajuda pessoas. Vai se tratar para fazer uma nova história. Com muito orgulho eu falo para vocês que eu criei uma nova geração. Eu estou entregando para o mundo um ser humano que vai fazer uma história melhor do que a que eu vivi de dor. Eu ressignifiquei a minha dor e estou entregando para o mundo. E ela vai fazer uma história melhor, e os filhos dela vão fazer uma história melhor. E é esse nosso papel na Terra. Ajudar uns aos outros. Não foi à toa que Deus me confiou a vida dela. Então eu estou entregando o meu melhor. Não corrompa a sua geração com as suas dores, com as suas feridas. Se você não curar suas feridas, você vai sangrar em cima das pessoas que você mais ama. Por favor, cure as suas feridas. Cure. Para vocês, eu deixo aqui um abraço e uma gratidão. Mais uma vez, obrigada por nos acompanharem. Obrigada, meus amores, por esse momento. E não se esqueçam, pode superar. Com certeza. Obrigada, gente.